Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson, eu sou assessor de investimentos. Hoje eu estou aqui para falar de um tema extremamente importante. O tema desse vídeo hoje é reserva de emergência, um tema extremamente importante. Desde já, seja muito bem-vindo ao canal Investe Fácil, um canal que vai te ensinar de um modo simples e rápido como você investir melhor os seus recursos e também muitos temas relacionados à educação financeira. Hoje, sobre reserva de emergência, é disso que eu vou tratar com vocês hoje, tá bom? Muito bem, então vamos lá ao tema. Antes de entrarmos mesmo nos tópicos que eu vou aqui falar sobre a reserva de emergência, eu queria dizer para vocês algumas coisas muito importantes que estão registrados na história, tá? Povos, pessoas que compreenderam a importância da reserva de emergência, colocaram em prática e deu muito certo, deu um resultado muito positivo para essas pessoas, tá? Eu gostaria de falar para vocês do povo japonês, é isso mesmo, do povo do Japão. Esse povo constantemente, em toda a história da ilha, né, asiática, do Japão, em toda a história, eles sempre enfrentaram terremotos, tsunamis, desastres naturais. Ao longo da história, vários eventos impactaram a vida de muitos japoneses, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que o japonês, ele tem na sua cultura, ele tem como hábito fazer poupança, guardar recursos, justamente para que, caso aconteça algum evento extraordinário, algum terremoto, algum tsunami, algum desastre natural, eles estejam preparados para reconstruir do zero a vida deles, tá? Então, esse povo, ele chama muita atenção, por isso não é à toa que o Japão é um dos países mais ricos do mundo, é porque também eles têm esse hábito de fazer poupança, de guardar recursos, e ao longo da história eles se adaptaram a isso, foram ensinados desde crianças que é importante investir, é importante guardar recursos, é importante ter uma reserva financeira. E no caso deles, por viverem em um local propício a terremotos, a tsunamis, eles fizeram muito bem essa lição de casa, e todas as vezes que aconteceu um desastre, um terremoto atingiu uma grande cidade, um tsunami atingiu eles conseguiram reconstruir todas as vezes do zero, tá? Então esse povo, ele chama muita atenção por fazerem essa reserva de emergência, tá? Gostaria também de falar também de um governador, rapidamente, um governador do Egito. Esse governador, o nome dele era José, tá? Um José muito conhecido pelo povo judeu, tá? Esse governador, ele ficou sabendo que haveria 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. E inteligente e sábio, durante os 7 anos de grande fartura na terra do Egito, aquele governador, ele adotou a seguinte estratégia. Bom, já como vão ter 7 anos de muita fartura, então eu vou estocar, eu vou fazer uma reserva de garantia, uma reserva de segurança, eu vou fazer uma poupança, porque depois dos 7 anos de muita fartura, haverão 7 anos de muita escassez, então eu vou estar preparado para esses anos de escassez, tá? Então, esse governador, ele adotou essa estratégia que deu muito certo, e ele conseguiu passar pela crise, pela aquele tempo de vacas magras, ele conseguiu passar por essa fase tranquilamente e ainda pôde ajudar muitas pessoas, outros povos, outras cidades, outras nações.
ele ajudou muitas outras pessoas por ter aquela reserva de segurança, tá? Então, olha só a importância de nós termos uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Ninguém estava esperando que o coronavírus ele afetasse o mundo inteiro como afetou, né? Então, é muito importante você ter uma reserva de garantia que vai garantir o seu sustento até que a crise passe, até que o momento de dificuldade ele passe, tá? No caso dos japoneses, o terremoto destruiu a casa deles, as cidades, mas eles tinham uma reserva guardada para reconstruir tudo de novo. Então, olha a importância disso. José do Egito, ele sabia que um dia aqueles anos de fartura iam acabar. Então, por isso, ele fez uma reserva inteligentemente, sabiamente, ele fez uma reserva de emergência para conseguir passar pela crise sem sofrer danos maiores, tá? Então, o erro de muitas pessoas hoje é que elas não fazem isso, elas não têm uma reserva de emergência, tá? Então, vamos falar disso agora mais profundamente. E como você ter uma reserva de emergência, tá? Existem aqui 5 passos, né, que vão te auxiliar, te dar uma direção, te dar um norte de como você fazer essa reserva de emergência, ter essa reserva, tá? Então, o primeiro passo, faça um orçamento, né? Você precisa ter uma renda, você precisa ter um salário, para que assim você possa tirar dessa renda, tirar desse salário, recursos para fazer uma poupança, tá? Uma reserva de garantia. Então, se possível, né, você precisa ter um controle financeiro das suas despesas, daquilo que entra, daquilo que sai, né? E no mês você não pode fechar no vermelho, tá bom? Se você está fechando no vermelho, tem alguma coisa errada. De repente, você precisa cortar gastos, você precisa arrumar uma fonte de renda alternativa que te garanta uma renda maior, um salário maior todo mês, tá? Então, faça um orçamento, tá? Daquilo que entra, daquilo que sai. Se possível, anote no papel, numa planilha no computador e assim por diante, ok? Bom, segundo passo, defina um valor da sua reserva de emergência, tá? Gente, de acordo com alguns estudos, de alguns dados estatísticos, uma boa reserva de segurança hoje aqui no Brasil, é claro que depende das despesas de cada pessoa, tá? Mas de acordo com o salário, de acordo com as despesas da maioria dos brasileiros, uma reserva de emergência hoje, que vai garantir essa pessoa durante um determinado tempo, ela gira em torno de 12 a 16 mil reais, tá bom? 12 a 16 mil reais, uma reserva de emergência, tá? Então, você precisa definir um valor que você saiba, não, se eu tiver essa reserva, eu vou, se de repente eu ficar desempregado, se acontecer alguma coisa, esse dinheiro, essa poupança vai me garantir durante algum tempo até eu conseguir me reerguer, tá? Terceiro passo, estabeleça um prazo para montar a reserva, ok? Essa reserva ela precisa ser montada, ela precisa ser criada e você precisa definir um prazo, definir uma meta, tá? Por exemplo, em um ano, em 2 anos eu quero estar com esse dinheiro junto, esse dinheiro vai ser a minha poupança, a minha reserva de segurança. Então, defina esse prazo, é muito importante isso, tá? Defina essa meta, porque se você ficar sem padrão, sem regra, pode ser que você não consiga montar essa reserva de segurança. Quarto passo, corte gastos desnecessários, tá? Muitas pessoas mesmo, talvez a maioria, gasta
tanto dinheiro desnecessariamente, sabe? Sai final de semana, aí vê, às vezes nem está precisando daquele sapato, não está precisando de um determinado item, a pessoa vai lá e compra sem nenhuma regra, sem nenhum padrão, e isso acaba se tornando um gasto desnecessário, tá? Uma pesquisa que foi feita, ela identificou que a maioria dos gastos em cartão de crédito são de coisas, digamos assim, inúteis, tá? Fúteis. São de coisas desnecessárias naquele momento para determinadas pessoas, tá? E elas, por impulso, acabam comprando, infelizmente, tá bom? Então, corte gastos desnecessários, tá? Quinto passo, poupe ao receber o seu salário, tá bom? Então, vamos supor que o seu salário hoje é R$2.000. Então, sobrou R$500, sobrou R$500, sobrou 400, sobrou 1.000, não saia gastando à toa, comprando isso, comprando aquilo, se você não tem necessidade daquilo. Então, guarde isso, coloque numa poupança, coloque num investimento, num fundo de investimento e assim por diante, tá? Quando eu falo poupança, tá? É um lugar que você vai guardar esse dinheiro, tá bom? A poupança hoje não está rendendo nada, tá? Então existem muitas outras, não está rendendo praticamente nada, tá? Então existem muitas outras opções dentro dos investimentos, tesouro direto, fundo de investimento, renda fixa, renda variável, tem várias outras opções que você pode ter acesso, tá bom? Então, gente, se você cumprir essas etapas e montar sua reserva de segurança, tá? Tenha certeza absoluta, dificilmente, se você fizer algo bem estruturado mesmo, dificilmente você vai passar por apuros, você vai passar por dificuldades financeiras, ficar por aí pedindo dinheiro emprestado para um, para outro, ajuda para um, para outro. Então, faça isso, tá bom? Todo mundo que está vendo esse vídeo pode fazer isso, tá bom? Então, não importa se é R$50 que você conseguiu economizar esse mês, se é 100, se é 1.000, se é 1 milhão, mas tenha esse hábito de ter a sua reserva de emergência, tá? O povo japonês, eles vivem até hoje em um país suscetível a terremotos, a desastres naturais. E quando eles vierem, eles estarão preparados. E você que está me ouvindo, caso haja algum imprevisto, que infelizmente aconteceu até para o governador do Egito, tá? Governador do Egito, judeu, José, aconteceu até para ele, vieram 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Então não pense que você está imune a essas fases da vida, tá? Todo mundo passa por isso. Então esteja preparado para enfrentar todas as situações que aparecerem na sua vida, tá bom? Então essa era a mensagem de hoje, tá? Esse era o tema de hoje, um tema extremamente importante que eu tenho certeza que vai te ajudar muito se assim você colocar em prática, tá bom? Lembrando que dinheiro não é tudo na vida, Deus e sua família são bem mais importantes incomparavelmente do que o dinheiro, tá? Dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro passa, mas Deus é eterno, tá? Sua família é mais importante também do que o dinheiro. Lembrando que eu estou preparando um curso completo sobre investimentos e também sobre educação financeira. Esse curso vai ser acessível a todo mundo, tá bom? Então, fica de olho que em breve eu vou divulgar esse curso que eu estou preparando, tá? Eu fico por aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.